Suspensão traseira para carro de arrancada. Talvez esse foi um dos meus maiores desafios que eu queria dividir com vocês. Qual foi a história por trás de desenvolver um treinamento de um assunto que eu não tinha conhecimento, mas que tinha muita curiosidade. Então o vídeo de hoje é falando um pouquinho sobre como nasceu o treinamento sobre suspensão traseira de carro de arrancada e qual é o tipo de solução que a gente oferece nesse treinamento. Bom, eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho da história de como que iniciou, o que motivou a FT Education a criar esse curso focado para suspensão traseira em carros de arrancada. Eu estava numa corrida em Maryland, junto com alguns colegas, inclusive o Anderson estava junto lá, e foi muito interessante. Eu estava caminhando no acesso para a pista e uma pessoa com o uniforme da Mickey Thompson me parou. Só, tu é da Fueltech e tal, eu comecei a conversar com essa pessoa. Logo em seguida chegou o Anderson, e aí ficamos conversando, e depois chegou, na época, o Kevin Fiscus. Ele tinha levado um Mustang para a corrida de Maryland, que é Importes versus Domésticos, que é uma corrida fantástica. Aliás, para você que é entusiasta, apaixonado por arrancada, essa corrida aí nos Estados Unidos é uma corrida que vale muito a pena você se planejar para ir. E a gente estava nessa corrida em Maryland e o Kevin Fiscus chegou e disse assim, não, porque eu fiz isso na suspensão traseira, porque o carro melhorou, porque aqui não sei o que lá. E era um início da drag radial, tá? Era um início do compreendimento, inclusive nosso, sobre o assunto. Isso era 2014. Resumindo, quando terminou esse bate-papo, né, entre um dos diretores da Mickey Thompson, eu fiquei sabendo depois, do Kevin Fiscus, do Anderson, e eu mais escutando do que falando, sem dúvida, eu comentei com o Anderson sobre o meu entendimento. Eu disse, ou eu entendi errado, ou a gente faz algo errado no Brasil. E ele disse, você entendeu certo, Christian. É exatamente o que tu entendeu. Isso me abriu os olhos, tá? Para compreender um pouquinho mais de um assunto que era uma caixa preta na arrancada, que, na verdade, a única pessoa que eu tinha ouvido falar desse assunto de uma maneira um pouco mais clara é um grande amigo já falecido, o Alexandre Kreff, né? Inclusive foi um dos recordistas da categoria TO aqui no Brasil, com o seu Maverick branco. E o Alexandre já falava um pouquinho, já tinha escrito alguns artigos sobre esse assunto num blog, num site dele, se eu não me engano. Mas ainda era tudo muito nebuloso. E aí eu resolvi estudar. Eu chegando na Geórgia, voltei da viagem, eu fui para a sede da Fueltech, lá na Geórgia, em Battleground. Estava junto aí com um outro colega, o Rafael Saran. A gente foi até uma livraria, a maior livraria que tinha na região. A gente procurou lá no Maps, lá achamos a maior livraria da região e comprei todos os livros que tinha falando sobre suspensão traseira para carros de arrancada. Eram 4 livros que tinham na livraria, eu comprei os 4, trouxe esses 4 livros e comecei a estudar. Mas o meu preferido na época foi o livro que eu adotei ele como a orientação, né, que é o livro da Quarter Marks. Inclusive, quem tem um chassi desse no Brasil é o próprio Roder Busato. Sempre usou, né, o chassi do Rick Jones. E aí, eu comecei a estudar sobre esse assunto. A primeira pessoa que me estendeu a mão e me ajudou bastante no entendimento sobre algumas dúvidas foi o Kaká Daoud. Ele foi um dia para a sede da Fueltech para uma reunião da FTX na época e a gente ficou aí, acho que algumas horas conversando. Ele foi, aliás, o Kaká é uma pessoa fantástica, extremamente didático, foi muito bacana ele me explicando sobre cada uma das minhas dúvidas. A gente almoçou junto e tal, ele acabou me explicando bastante coisa, mas ainda ficaram algumas coisas bem que eu precisava entender um pouquinho melhor e dar um passo adiante, né? E aí a gente conspira, a gente cria, né, um ambiente, né? Logo em seguida surgiu aí a possibilidade, o Kaká me ligou e disse que um instrutor, na verdade, o tuner do grandão, tá? O Jeff Pearson estaria vindo
dos Estados Unidos e ele poderia dar um treinamento e a gente poderia escolher o assunto. Eu perguntei, será que não pode ser de suspensão para carros de arrancada? Ele disse que sim. Aí eu fiz um bom resumo de todo aquele material do livro, escrevi todo um roteiro do que seria o treinamento, ou seja, um escopo do projeto daquele 2 dias de teoria e 2 dias de prática que aconteceu no Speed em São Paulo, na pista do Grandão. E aí começou o primeiro treinamento, esse foi o escopo do primeiro treinamento que a gente teve no Brasil, ministrado aí pelo, foi o apoio, o início, né? Aí a gente teve uma tradução durante todo o tempo e toda a orientação foi o Kaká que fez, e uma pessoa que ajudou muito, não só no escopo do treinamento, foi o próprio Adriano Canhan, que hoje é chefe de equipe do Grandão. E a gente estruturou um curso baseado em alguns assuntos e eu queria muito dividir com vocês o que contempla, que tipo de solução que a gente traz nesse treinamento. O primeiro é falando sobre transporte, que é um erro muito comum. Depois a parte de construção de chassi baseado em 2 tópicos. Construção de chassi focado em segurança, construção de chassi focado em performance. Não é um treinamento focado em construção, mas ele dá pelo menos um norte do caminho que tem que ser seguido, né? Assuntos aí como segurança, rigidez estrutural, características diferentes na hora da construção de uma leather bar para um forlink, características ou mudanças sobre posicionamento quando o eixo traseiro está colocado, que posição que vai ser o wishbone, em cima, embaixo, se vai ser o wishbone, se vai ser uns mecanismos de watts ou que tipo de mecanismos que vai ser para manter o eixo na posição. Depois a gente fala de princípio de funcionamento da leather bar e do forlink. E aí a gente entra em setup. Setup a gente fala de alinhamento da suspensão traseira, pesagem do carro, o ângulo do pinhão, que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, né? Qual a finalidade do ângulo do pinhão? Preload ou pré-carga, rear steer, dirigir o carro pela traseira, qual é a finalidade da anti-roll bar e como que ela funciona, como que se acerta a altura do carro para buscar os ângulos corretos de suspensão, quais são os ajustes disponíveis na forlink, o que é a wheel bar e como que funciona, qual a influência aí da calibragem, ou seja, da pressão dos pneus e a medição dos pneus, eu tenho uma necessidade de medir os pneus, e aí a gente entra no assunto carga de mola e carga de amortecedores. E não acabou por aí, a gente tem toda a parte de suspensão dianteira, de alinhamento da suspensão dianteira, que é de extrema importância porque é o leme do carro, e a gente dá pequenas pinceladas aí sobre embreagem e acerto de eletrônica usando dados, e aí não só dados do log, mas também dados de vídeo. Depois de participar desse primeiro treinamento que aconteceu no Speed, eu tive a oportunidade de assistir também um treinamento do Dave Zantara que aconteceu aqui no Velopark. E aí aquelas dúvidas, e é uma pegada bem mais prática do Dave, foi muito legal. Então, assim, a minha história, esse treinamento aconteceu em 2018, tá? E a minha história em termos de desenvolvimento desse treinamento foi muito interessante porque eu fui lapidando esse conhecimento, abrindo essas caixas pretas e hoje eu me sinto muito à vontade de ministrar esse treinamento porque é uma coisa que eu gosto, entender e saber o que está por trás do setup de um carro para ele chegar, né, no melhor resultado é sempre muito interessante. Esse treinamento, pessoal, a gente tem em 2 modalidades. Ele tem no modo presencial, tá? Inclusive são poucos momentos que a gente abre a agenda para ele, e a gente tem no modo online, que ficou fantástico esse treinamento, foi todo gravado, ficou exatamente como eu queria, e eu tenho certeza que ele pode ser a solução ou vai ajudar você a buscar um melhor resultado no seu carro de arrancada quando o assunto for suspensão traseira, tanto leather bar quanto forlink num carro com motor dianteiro, câmbio central e diferencial traseiro, porque esse é o setup que a gente mais aborda. Então, espero que esse vídeo aí tenha dado um norte para vocês e eu achei muito legal dividir com vocês a história do treinamento de suspensão traseira para carros de arrancada.